A liberdade sempre foi um dos maiores anseios da humanidade. Reis, imperadores, escravos e filósofos buscaram-na em diferentes formas: poder, riqueza, prazer ou fuga da dor. Contudo, os estoicos, mergulhados em um mundo de guerras, perseguições e incertezas, descobriram uma verdade paradoxal e sombria. A única liberdade verdadeira não está fora, mas dentro de nós. Não é o corpo que nos torna livres, nem as circunstâncias externas. É o controle interno, a capacidade de dominar nossos pensamentos, emoções e julgamentos que nos liberta das correntes invisíveis da vida. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ensinava que o universo é regido por uma ordem racional, o Logos. Para os estoicos, não somos prisioneiros das circunstâncias, mas sim de nossas próprias paixões e ilusões. Epicteto, que viveu como escravo em Roma, afirmava: "Você pode acorrentar meu corpo, mas nunca minha mente." Essa frase revela a essência da filosofia estoica. A verdadeira prisão não é física, mas mental, formada por ansiedade, medo e desejos descontrolados. Sêneca, cercado por intrigas políticas e condenado à morte, escreveu cartas sobre serenidade diante da tragédia. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por guerras e traições, refletia em suas meditações sobre como manter a calma e a virtude em meio ao caos. Esses exemplos mostram que, mesmo em situações extremas, o controle interno era visto como a única forma de liberdade. No mundo moderno, essa lição continua atual. Vivemos cercados por pressões invisíveis, redes sociais que alimentam comparações, ambientes de trabalho tóxicos, metas inalcançáveis, solidão e medo existencial. Os estoicos ensinam que não controlamos o mundo, mas controlamos nossa resposta a ele. O mundo pode ser uma tempestade de sombras, mas o controle interno é a chama que não se apaga. Exercícios estoicos como diferenciar o que está sob nosso controle, lembrar da morte para valorizar o presente, imaginar perdas para fortalecer a mente contra o inesperado e escrever reflexões diárias sobre virtude e autocontrole são práticas que nos ajudam a manter essa chama acesa. Aplicar o estoicismo hoje significa compreender que não controlamos a opinião dos outros, apenas nossa reação. Não controlamos o mercado, apenas nossa disciplina e ética. Não controlamos os sentimentos alheios, apenas nossa postura diante deles. A mente é uma fortaleza cercada por inimigos invisíveis. O corpo pode ser acorrentado, mas o espírito é uma chama eterna. O mundo é um teatro de sombras, e o sábio é aquele que não se deixa enganar pelas ilusões. O controle interno é a chave que abre a prisão invisível da mente. Não importa se somos escravos ou imperadores, pobres ou ricos, jovens ou velhos, a liberdade verdadeira não está fora, mas dentro de nós. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Assim, o estoicismo nos convida a olhar para dentro e perceber que a liberdade não é ausência de correntes externas, mas domínio sobre nós mesmos. É na escuridão da alma que encontramos a chama da virtude, e é no silêncio da mente que descobrimos a única liberdade verdadeira: o controle interno. A liberdade interior não é um presente fácil de conquistar. Ela exige disciplina, coragem e uma vigilância constante contra os inimigos invisíveis que rondam a mente. O medo, a raiva, a inveja e o desejo desmedido são correntes que nos prendem sem que percebamos. O estoico, porém, aprende a reconhecê-las e a quebrá-las uma a uma, até que reste apenas a serenidade. Essa serenidade não é indiferença fria, mas sim a força silenciosa de quem sabe que nada externo pode roubar-lhe a paz. Epicteto, mesmo vivendo como escravo, compreendeu que o verdadeiro senhor de sua vida era ele próprio.
Sêneca, diante da ordem de suicídio imposta por Nero, aceitou a morte com calma, mostrando que a liberdade não está em evitar o fim, mas em enfrentá-lo com dignidade. Marco Aurélio, sentado no trono mais poderoso do mundo, sabia que sua autoridade não lhe garantia liberdade, pois estava cercado por traições e guerras. Ele escreveu em suas meditações que o homem livre é aquele que domina a si mesmo, não aquele que domina os outros. Hoje, em meio ao caos moderno, essa lição é ainda mais necessária. Vivemos em um mundo que nos empurra para fora de nós mesmos, que nos prende em comparações, em desejos intermináveis, em ilusões de poder e status. Mas o estoicismo nos lembra que não controlamos o destino, apenas nossas escolhas. Não controlamos o tempo, apenas o modo como o usamos. Não controlamos os outros, apenas nossa reação diante deles. O controle interno é como uma chama acesa em meio à escuridão. O vento da vida sopra forte, tentando apagá-la, mas aquele que pratica a disciplina estoica protege essa chama com suas mãos, mantendo-a viva. Essa chama é a virtude, e a virtude é a única liberdade verdadeira. Assim, quando tudo ao redor parecer ruir, quando o mundo se transformar em sombras e tempestades, lembre-se, você ainda possui o poder de decidir como reagir. Essa decisão é sua fortaleza, sua arma e sua libertação. O controle interno não pode ser roubado, não pode ser destruído, não pode ser apagado. Ele é eterno e nele reside a única liberdade que jamais poderá ser tirada de você. Você vive enganado. Passa os dias acreditando que controla alguma coisa. O dinheiro que entra, a opinião dos outros, o rumo da sua vida. Mas tudo isso é mentira. O mundo não está nas suas mãos. Nunca esteve. Você é arrastado por forças maiores, por circunstâncias que não pedem sua permissão. E enquanto você se ilude, desperdiça a única liberdade que realmente possui, o controle sobre si mesmo. Pare de se esconder atrás de desculpas. Pare de culpar o governo, o chefe, a família, o destino. Nada disso está sob seu domínio. O que está sob seu domínio é a sua mente. E se você não a governa, você é um escravo. Escravo das suas emoções, escravo dos seus desejos, escravo da sua própria fraqueza. Epicteto era um escravo, acorrentado, humilhado, tratado como objeto. E mesmo assim, era mais livre do que você. Por quê? Porque ele não se deixava dominar pelo medo, pela raiva ou pela esperança vazia. Ele sabia que ninguém podia roubar-lhe o controle interno. Você, por outro lado, vive como um imperador mimado, cercado de distrações, mas incapaz de governar a si mesmo. Sêneca foi condenado à morte e aceitou o fim com serenidade. Você, diante de qualquer contratempo, já se desespera, já se entrega ao pânico. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, mas sabia que poder algum o tornava livre se não fosse capaz de dominar seus próprios pensamentos. E você, que não governa nada além da sua rotina medíocre, ainda acredita que é livre. Acorde, a vida não vai esperar você se tornar forte. O tempo não vai parar para que você aprenda a controlar sua mente. Cada segundo que você desperdiça em reclamações, em comparações, em desejos inúteis, é um segundo perdido para sempre. A morte está vindo e você não tem como impedir, mas pode escolher como vai encará-la, como um covarde que nunca se libertou ou como um sábio que dominou a si mesmo. O controle interno é a única liberdade verdadeira. Se você não o conquista, será sempre um prisioneiro. Não importa se vive em uma mansão ou em uma cela, se tem milhões ou nada. Sem controle interno, você é fraco, vulnerável, escravo. Com controle interno, você é invencível. Você ainda não entendeu. Enquanto não assumir o controle da sua mente, você continuará sendo um fantoche. O mundo te manipula, as pessoas te manipulam, suas próprias emoções te manipulam.
Você se acha livre porque pode escolher o que comprar, o que assistir, o que postar, mas isso não é liberdade, isso é consumo disfarçado. Liberdade não é fazer tudo o que deseja. Liberdade é não ser escravo do desejo. Você reclama da vida, mas não faz nada para mudar. Espera que o mundo se curve às suas vontades, quando na verdade o mundo não se importa com você. Ele vai esmagar quem não está preparado. E se você não aprender a controlar a si mesmo, será esmagado também. O estoicismo não é uma filosofia confortável, é uma filosofia dura. Ele te obriga a olhar para a morte, para a dor, para a perda e aceitar tudo isso sem se quebrar. Você foge da realidade porque ela dói, mas fugir não vai te salvar. A realidade vai te alcançar e quando isso acontecer, só haverá duas opções: ser destruído ou resistir. Resistir exige força, e essa força só nasce do controle interno. Quem não domina a si mesmo é fraco, e quem é fraco não sobrevive. Epicteto suportou correntes e humilhações, mas nunca se curvou internamente. Sêneca encarou a morte com firmeza, enquanto você treme diante de problemas insignificantes. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, mas sabia que sua mente era o único território que realmente precisava proteger. Eles entenderam o que você ainda insiste em ignorar. Sem controle interno, você é nada. Então acorde. Pare de se enganar. Pare de viver como um escravo das suas emoções. A vida não vai te dar segunda chance. A morte está vindo, e cada segundo que você desperdiça é um passo mais perto dela. Se você não aprender a dominar a si mesmo agora, nunca será livre. Você vive como se fosse eterno. Anda pelas ruas, desperdiça horas em distrações, entrega sua mente às redes sociais, às fofocas, às comparações inúteis. Age como se tivesse tempo infinito, mas cada segundo que passa é um segundo arrancado da sua vida. Você não percebe que está morrendo um pouco a cada dia. E o pior, morre sem nunca ter sido livre. A liberdade que você tanto fala não existe fora de você. A liberdade que você tanto fala não existe fora de você. Não está no dinheiro que acumula, não está no poder que deseja, não está na aprovação que mendiga dos outros. Tudo isso é frágil. Tudo isso pode ser arrancado de você em um instante. O que não pode ser arrancado é o controle interno, mas você o abandona, como se fosse irrelevante. Você entrega sua mente às paixões, aos medos, às ilusões. Você se torna escravo de si mesmo. Olhe ao redor. Quantos vivem como marionetes, puxados por cordas invisíveis? Cordas do desejo, cordas da vaidade, cordas da covardia. Você talvez seja um deles. Talvez já tenha se acostumado a viver acorrentado. Mas não se engane, essa vida é uma prisão. E você é o prisioneiro que aceitou as correntes sem lutar. Epicteto suportou correntes reais, mas nunca aceitou correntes mentais. Sêneca encarou a morte com firmeza, enquanto você treme diante de problemas insignificantes. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, mas sabia que sua mente era o único território que realmente precisava proteger. Eles entenderam o que você ainda insiste em ignorar. Sem controle interno, você é nada. Você se acha livre porque pode escolher o que comer, o que vestir, o que assistir, mas isso não é liberdade, isso é consumo. Liberdade é não precisar dessas escolhas para se sentir inteiro. Liberdade é não se curvar diante da dor, não se desesperar diante da perda, não se corromper diante da tentação. Liberdade é olhar para a morte e dizer: eu não temo você, mas você teme, você foge. Você se esconde atrás de prazeres baratos, atrás de distrações, atrás de desculpas. Você vive como um covarde. E enquanto não assumir o controle da sua mente, continuará sendo um covarde. A vida não vai esperar você se tornar forte. O tempo não vai parar para que você aprenda a controlar sua mente.
Cada segundo desperdiçado é um segundo perdido para sempre. A morte está vindo e você não tem como impedir, mas pode escolher como vai encará-la, como um escravo que nunca se libertou ou como um sábio que dominou a si mesmo. O controle interno é a única liberdade verdadeira. Sem ele, você é fraco, vulnerável, escravo. Com ele, você é invencível. Não importa se vive em uma mansão ou em uma cela, se tem milhões ou nada. O homem que domina a si mesmo é livre em qualquer lugar. O homem que não domina a si mesmo é prisioneiro em todos os lugares. Então acorde. Pare de se enganar. Pare de viver como um fantoche. O mundo não vai se curvar às suas vontades. O destino não vai mudar por sua reclamação. A realidade não vai se tornar mais leve porque você deseja. A única coisa que pode mudar é você. E se você não mudar, será esmagado. Você vive como se fosse eterno. Anda pelas ruas, desperdiça horas em distrações, entrega sua mente às redes sociais, às fofocas, às comparações inúteis. Age como se tivesse tempo infinito, mas cada segundo que passa é um segundo arrancado da sua vida. Você não percebe que está morrendo um pouco a cada dia. E o pior, morre sem nunca ter sido livre. A liberdade que você tanto fala não existe fora de você. Não está no dinheiro que acumula, não está no poder que deseja, não está na aprovação que mendiga dos outros. Tudo isso é frágil. Tudo isso pode ser arrancado de você em um instante. O que não pode ser arrancado é o controle interno, mas você o abandona, como se fosse irrelevante. Você entrega sua mente às paixões, aos medos, às ilusões. Você se torna escravo de si mesmo. Olhe ao redor. Quantos vivem como marionetes puxados por cordas invisíveis, cordas do desejo, cordas da vaidade, cordas da covardia. Você talvez seja um deles, talvez já tenha se acostumado a viver acorrentado. Mas não se engane, essa vida é uma prisão. E você é o prisioneiro que aceitou as correntes sem lutar. Epicteto suportou correntes reais, mas nunca aceitou correntes mentais. Sêneca encarou a morte com firmeza, enquanto você treme diante de problemas insignificantes. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, mas sabia que sua mente era o único território que realmente precisava proteger. Eles entenderam o que você ainda insiste em ignorar. Sem controle interno, você é nada. Você se acha livre porque pode escolher o que comer, o que vestir, o que assistir. Mas isso não é liberdade, isso é consumo. Liberdade é não precisar dessas escolhas para se sentir inteiro. Liberdade é não se curvar diante da dor, não se desesperar diante da perda, não se corromper diante da tentação. Liberdade é olhar para a morte e dizer: eu não temo você, mas você teme, você foge. Você se esconde atrás de prazeres baratos, atrás de distrações, atrás de desculpas. Você vive como um covarde, e enquanto não assumir o controle da sua mente, continuará sendo um covarde. A vida não vai esperar você se tornar forte. O tempo não vai parar para que você aprenda a controlar sua mente. Cada segundo desperdiçado é um segundo perdido para sempre. A morte está vindo, e você não tem como impedir. Mas pode escolher como vai encará-la. Como um escravo que nunca se libertou ou como um sábio que dominou a si mesmo. O controle interno é a única liberdade verdadeira. Sem ele, você é fraco, vulnerável, escravo. Com ele, você é invencível. Não importa se vive em uma mansão ou em uma cela, se tem milhões ou nada. O homem que domina a si mesmo é livre em qualquer lugar. O homem que não domina a si mesmo é prisioneiro em todos os lugares. Então acorde. Pare de se enganar. Pare de viver como um fantoche. O mundo não vai se curvar às suas vontades. O destino não vai mudar por sua reclamação. A realidade não vai se tornar mais leve porque você deseja. A única coisa que pode mudar é você. E se você não mudar,
será esmagado. Você precisa entender, ninguém vai te salvar. Nenhum governo, nenhum amigo, nenhum mestre. A salvação está dentro de você, e se você não a conquista, será condenado a viver como escravo até o último suspiro. O estoicismo não é uma filosofia para te confortar, é uma filosofia para te endurecer. Ele não veio para te dar esperança, mas para te dar força. Você pode continuar vivendo como está, reclamando, desejando, fugindo, mas saiba que essa vida é curta e quando o fim chegar, você perceberá que nunca foi livre. Ou pode escolher agora, neste instante, assumir o controle da sua mente. Essa escolha é dura, exige disciplina, exige coragem, mas é a única escolha que realmente importa. Você ainda não percebeu que a vida não tem piedade. Ela não vai esperar você amadurecer, não vai dar trégua para que você se prepare. Ela vai te esmagar sem aviso, vai arrancar de você aquilo que você ama, vai expor sua fraqueza diante de todos. E nesse momento, quando o chão se abrir, você terá apenas uma escolha: se entregar como um covarde ou resistir como alguém que domina a si mesmo. O controle interno não é um luxo, é uma necessidade. Sem ele, você é vulnerável a qualquer golpe do destino. Uma palavra maldita de alguém já te destrói, uma perda financeira já te paralisa, uma crítica já te consome. Você vive como uma folha ao vento, sem direção, sem força, sem raiz. Mas quem domina a si mesmo é como uma rocha. O vento pode soprar, a tempestade pode cair, mas nada o move. Você precisa entender que não existe liberdade fora da mente. O homem que não controla seus pensamentos é escravo, mesmo que viva em um palácio. O homem que controla sua mente é livre, mesmo que viva em uma prisão. Essa é a verdade que você evita, porque dói. Você prefere acreditar que o mundo vai mudar, que as pessoas vão te respeitar, que a sorte vai sorrir. Mas isso é mentira. O mundo não vai mudar, as pessoas não vão te respeitar, a sorte não existe, só existe você e sua capacidade de resistir. A verdadeira liberdade não está fora, mas dentro de você. Domine sua mente ou será dominado pelo mundo. Se esta mensagem te despertou, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar essa jornada.